de Canoas, a gente vai a Caxias do Sul, onde está o repórter Guilherme Fadanelli. Nós falamos no início dessa edição com o Guilherme, mostrando a chegada de doações e naquele momento não chovia, mas agora voltou a chover na cidade, lembrando que o governo bloqueou algumas rodovias da região por risco de desabamento. Guilherme, como está a situação aí agora, meu caro? Segue chovendo, viu, Thaís? A chuva aumentou, ficou um pouco mais forte e assim tem sido durante todo o dia, viu, Thaís? Alterna a chuva um pouco mais forte, depois ela fica um pouquinho mais fraca, volta a chover forte. Com isso, a expectativa do INMET aí é de 60 milímetros de acumulado somente neste sábado. Bom, essa chuva toda que coloca em situação de alerta aqui a região da Serra por causa dos desmoronamentos. A gente tem só na região de Bento Gonçalves cerca de 200 desmoronamentos já contabilizados pela Prefeitura. Por lá foram 7 mortos. Aqui em Caxias do Sul também tivemos desmoronamentos, principalmente na zona sul da cidade. E aqui também temos o triste número de 7 mortos até esse momento. Então, está todo mundo em alerta aqui na região da Serra, porque aqui a gente não tem muito essa questão dos alagamentos. E sim, aqui no topo do morro, o grande problema são os deslizamentos de terra. Thaís, ontem eu trouxe aqui na CNN os dados com relação às barragens aqui do Rio Grande do Sul. Ontem, de acordo com o levantamento do governo do estado, até mais ou menos ali por volta do meio-dia, nós tínhamos 6 barragens aqui do estado em situação de emergência. A boa notícia é que esse número diminuiu, caiu pela metade, Thaís. Agora, nós temos em situação de emergência a pequena central hidrelétrica de Salto Forqueta, que fica entre os municípios de São José do Herval e Putinga. Essa unidade que está sendo monitorada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E também temos outras 2 barragens de água, de abastecimento de água, monitoradas pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente aqui do Rio Grande do Sul. E com isso a gente tem 2 barragens em situação de emergência, que é a barragem Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, e também a barragem Santa Lúcia, em Putinga. Então temos aí uma notícia melhor do que a gente vinha trazendo nos últimos dias, então caiu pela metade o número de barragens em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul. Claro que as autoridades continuam monitorando, colocando em prática ações também para que essas barragens não rompam, né, Thaís? Mas é claro que essa chuva aqui coloca, né, todo mundo em situação de alerta. Guilherme, você falou uma coisa interessante, porque desde que a gente começou a fazer essa cobertura, né, a gente está se familiarizando com o mapa do Rio Grande do Sul para entender aqueles locais em que a água invadiu, em outros locais em que a água não invadiu, mas isolou as regiões, e o que você está nos trazendo, que o risco aí principal é de deslizamentos e, portanto, houve bloqueio de estradas. O que esperar do movimento da cidade nos próximos dias? Há alguma determinação para que as pessoas evitem sair às ruas, para diminuir a quantidade de carros e gente circulando nas ruas para evitar situações de risco? Pois é, Thaís, essa é uma questão que também é um alerta que as autoridades fazem. Esses desmoronamentos, eles ocorreram principalmente no interior dos municípios aqui da Serra, principalmente em regiões ali como a Serra do Rio das Antas, também descendo a Serra aqui de Caxias do Sul em direção a Nova Petrópolis. Então é mais em áreas que não ficam no centro urbano desses municípios. Agora, o alerta, e é importante, Thaís, a gente trazer isso das autoridades, é que as pessoas só peguem estrada em último caso, se for de extrema necessidade. Hoje a gente já trouxe aqui, né, o governo do estado colocou em situação de risco 4 estradas, acabou bloqueando o trânsito nessas estradas, porque realmente há risco de desmoronamento com essa chuva. A gente já vem de um solo encharcado já há mais de uma semana. Muitos locais aqui da Serra estão com fendas no solo, então essa água vai infiltrar ainda mais, aquela lâmina de terra mais superficial acaba descendo com a força das águas. A gente ainda tem uma questão aqui, Thaís, que a gente não tem muito vento nesse momento aqui em Caxias do Sul. Então isso também é um fator importante, porque se tivesse vento também derruba a vegetação e os estragos seriam ainda maiores. Agora, a gente tem muitas estradas aqui bloqueadas. Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, a gente tem trechos da BR-116 que foram destruídos. Não existe mais estrada, Thaís, porque a força desses deslizamentos foi tão forte
que levou tudo o que tinha pela frente. A mesma coisa ocorre lá na região de Bento Gonçalves, também com estradas importantes, como a BR-470. E, além disso, a gente ainda tem os bombeiros atuando na busca por desaparecidos. São mais de 100 bombeiros de 5 estados do Brasil trabalhando o tempo todo em busca de pessoas desaparecidas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros, Thaís, coloca uma situação também que tem que ser levada em conta. Como o desmoronamento, geralmente ele vem com muita força, acaba arrastando tudo que tem pela frente. Casas, carros, estradas, as pessoas, animais. E há uma possibilidade de algumas dessas pessoas desaparecidas terem sido levadas, inclusive, para dentro dos rios e arrastadas pela correnteza. Então, isso aumenta também a espera das famílias, né, por notícias, e é uma situação que o Corpo de Bombeiros vem colocando aqui como uma das possibilidades. Mas, claro, os trabalhos de procura por essas pessoas continuam a todo momento. Hoje a gente já recebeu aqui em Caxias do Sul, inclusive, um reforço de um avião da aeronáutica, um avião que veio por meio de anúncio do Exército no gabinete de crise aqui de Caxias do Sul. Esse avião que vem também para auxiliar no sobrevoo dessas várias áreas atingidas por desmoronamentos aqui na Serra. Obrigada, Guilherme. A gente segue contando com a sua participação, meu caro, e os relatos, para entender o que está acontecendo em cada pedacinho do estado do Rio Grande do Sul. Até já, Guilherme.